Ô, Canutão. Canutão, deixa eu te perguntar. Aí você, qual foi o primeiro país que você escolheu para viajar como turista? Você lembra? Foi por acaso, eu acho. Eu acho que foi a Argentina. Foi a Argentina? A gente foi para um congresso, eu e mais 2 alagoanos, o Nonato, o Freitas Neto. A gente foi para um congresso do Rio Grande do Sul. E a Copa do Mundo, a próxima, ia ser na Argentina. Eu digo, pô, já que a gente está aqui, por que a gente não vai para a Argentina, conhecer esse negócio todo e vai dar boas matérias para os nossos jornais, para nossos lugares, né? Aí eu fui, inclusive, me lembro que um pedaço no porão do navio. O dinheiro, como é que é? Era, porque é o seguinte, a gente foi um tempo até o Uruguai de ônibus, né, aquele durante a noite. No outro dia, para acelerar o nosso processo, ia sair o navio não tinha lugar, então eu fui pro porão. Você viajou no porão do navio? No porão do navio, de Montevidéu a Buenos Aires. É mesmo? Sensacional, né? Aquele marinheiro, tudo para dormir, aquela confusão, aquele negócio. E eu lá embaixo, vendo tudo isso. Entrei de gaiato no navio, né? Aquilo, Paralamas de Sucesso, isso, ó. Eu devia escolher como ir, na verdade. Aí, mas tudo isso é experiência de vida, né? Aí depois eu fui para Colômbia também. Na Colômbia eu fui conhecer a Catedral do Sal. E aí começou toda a minha história. Aí começaram as viagens. Você viajou muito sozinho ou você sempre gostou de viajar com alguém junto? Não, eu gosto de viajar com gente, né? Porque você é uma pessoa que não gosta de gente, né, Canuto? Adoro. Voltei a fazer futebol agora exatamente por estar junto de torcida, junto de gente, né? Eu adoro o povo. Adoro carnaval, adorava fazer o carnaval, porque você sabe que fazer cobertura de carnaval não é fácil não, Não né? é fácil não. Tu chega ali, muitas. Sim, pois é. Eu chegava lá 5, 6 para marcar a posição ali na arquibancada e ficava tirando foto com o pessoal, tudo a pé. A entrar a transmissão. Exatamente. E tinha uma coisa, nos 2 primeiros anos, que aqui era só um dia, né? Eu saía daqui do Rio, de São Paulo, direto para o Rio. Eu virava 48 horas, 24 horas. Oxe! Entendeu? Porque quando eu chegava do Rio, já é quase hora de ir para o sambódromo. Então, você às vezes dava um cochilo de 1 hora, 2 horas. E já almoçava, emendava. Porque eu não como trabalhando, né? E emendava. Aí, se eu não como trabalhando, é maravilhoso. As equipes que saíam com o Canuto, a fofoca de bastidores. Mas é verdade. As equipes que saíam com o Canuto falavam assim, a gente fica com fome, que o Canuto não come enquanto trabalha. Mas depois comecei a entender isso, comecei o seguinte, a deixar o pessoal comer e eu ficava esperando a vez de trabalhar. Ele voltava. Ele não come. É verdade. Aí a gente olha esse tamanhinho, esse corpinho e fala, como assim ele não come? E a gente trabalhava pesado, porque eu fui o rei da perifa, né? Eu fui para um lugar que eu acho que foi feito nunca. Você viajou fui, São né? Paulo? Todo, de ponta a ponta. Realmente, né? foi uma viagem mesmo. Então, uma vez dessa, o Ferreirinha, que Deus o tenha, que morreu precocemente, né? Ferreirinha era um excelente fotógrafo, tudinho, e auxiliar, depois passou a ser cinegrafista, mas o Bascadoto, você quer ser o Frei Galvão? Eu disse, Frei Galvão por quê? Ele disse, por quê? Tu só anda com o pé no barro, cercado de pobre e querendo fazer milagre. Então é assim. Ou então um dia assim, gente, vai trabalhar comigo, já está conversado. Quem é que vai se lascar hoje comigo? Depois você começa a entender que você pode fazer aquilo em menos tempo, vindo menos gente, né? Desde que você tenha uma história construída. Porque eu acho que o grande segredo de você fazer uma boa história e contar uma boa reportagem é você ter o começo, o meio e o fim, o desfecho, não é isso? Isso era que era o grande desafio. Ô, Canutão! Canutão, você você como eu, assim, a gente tem uma criança que nunca morre. É verdade. Eu também tenho essa criança. E aí o Canuto fez uma coisa que eu também fiz. Você foi conhecer a Disney depois de adulto, né? Fui. Eu também fiz a mesma coisa. Eu fui sozinha ainda. Tava 30 e tantos anos. Cheguei pro meu marido, falei... Meu marido não podia viajar comigo. Estava trabalhando, não sei o que e tal. Falei, vou viajar de férias. Ele falou, vai pra onde? Eu vou pra Disney. Ele falou, o quê? Eu falei, vou pra Disney. Eu sozinho? Eu falei, uai, por que não? E fui. Nossa, me diverti horrores naquele lugar. E você fez isso também. Pedro Luiz foi 2 vezes antes de mim, pra você ter ideia. Pedro Luiz quem é? Pedro Luiz é meu filho. É o seu filho. Meu filho que hoje cuida da minha carreira profissional, que acerta esse negócio de publicidade e tudo, é o Pedro Luiz. Né? É o Canutinho. É o Canutinho. O que acontece é que agora eu tive uma reação muito interessante quando fiz a Bidelândia pela primeira vez. Quando eu terminei, sem brincadeira, eu olhei para o céu,
agradeci a Deus e disse, Deus, eu quero que se comportar direito, que for decente, merece como prêmio passar um período aqui na Disney. Para se divertir, voltar a ser criança, aquelas coisas inesquecíveis, os brinquedos fantásticos. Eu gosto de aqueles pocket shows, aqueles shows pequenos dele, de circo, disso. Eu adoro tudo essa história. Tá? Então, eu já não tenho mais coragem de ir montanha-russa. Eu ainda sou a louca da montanha-russa. Eu fui, porque eu fiquei meio traumatizado. O dia que eu resolvi ir, me deu uma sensação que aquele carrinho não tinha fechado. Entendi. Então, eu subi de si me segurando, quer dizer, eu não desfrutei, porque o meu medo era de ser jogado lá de cima. E se jogar lá de cima, acabou a história, né? Não. Mas a Disneyland, a primeira vez que você vai com esse espírito de conhecer, de desfrutar, de brincar, ela é maravilhosa. E aí eu disse, Deus, o cidadão de bem, tudinho, merece esse presente. Olha, né? Deus olhou para mim também, viu? Foi, né? Foi. Você teve, mas não é mesmo, é uma coisa realmente maravilhosa. Bom. É maravilhosa. E principalmente de Orlando. Eu fui também da França, né, de Paris. É muito boa, mas não dá. Não como o Circo de Soleil. O Circo de Soleil aqui é bom, mas ele é a segunda divisão, se comparado com o de Las Vegas, de Orlando e por aí afora, né? É verdade, então, é verdade. São coisas bem especiais. Não, a Disney, aliás, tem, você falou desses pocket shows, tem um pocket show antigo que eles até hoje têm, que é do Indiana Jones. Isso! Não é? Eles simulam uma das cenas dos filmes, do primeiro filme, do Caçadores da Arca Perdida, que eles simulam uma cena de ação lá num pocket show e tal. E Indiana Jones, que agora está de volta aos cinemas. Inclusive, você vivenciou num avião uma cena muito parecida com Indiana Jones também? Foi que eu fui na África do Sul. Aí você saindo de Joanesburgo para ir para o parque, esqueci o nome do parque, lá. Você vai, o avião parece Indiana Jones, é brincadeira. Assento pequenininho, todo amarrado, duas hélices. É mesmo? Igualzinho o avião daquela... Quem Indiana Jones vai imaginar o avião que eu fui. Só aquelas duas hélices, um desconforto arretado, porque era... E quantas pessoas dentro do avião? Rapaz, um monte de gente? Eu acho que uns 12. É acho mesmo? que mais ou menos 10, 12. Quando chegou lá, eu agradeci. Sobrevivi. E depois, você chega lá nesse safari, né? É uma coisa impressionante, quer dizer, é uma coisa que marca muito. Porque depois você se habitua. Mas o primeiro dia que eu fui andar no Jeep, o Jeep não tinha aquela proteção de grade nem nada. Aí quando o cara para... Você vê uma família de leões se aproximando. E o meu Deus do céu, o cara com um cacetinho desse tamanho, se o leão resolver no jantar, não tem quem resolva. Né? Aí você vê, ele passa perto de você. Aí depois tem uma manada de elefantes. E você viu tudo isso assim? Tudo isso assim pertinho. Né? Diz que um grande perigo... O rinoceronte todo mundo fala, né? Mas são os búfalos, porque eles andam em rebanho e são muito irritadiços, né? E eles atacam em bando, né? Sim. Então, era uma situação difícil. E não tinha nada onde segurar nada. Nada! Era Deus por nós e o guia assim, segurando aquela bengala. Era raiz, não era Nutella, né? O negócio era raiz mesmo. Rapaz, aí os caras fazem. E os caras saem catando esses bichos, né? Eu vi o Big Five. Aliás, nesse primeiro dia... Que é o quê? O leão, é a girafa, o rinoceronte... Hipopótamo. E o búfalo. E o búfalo. E o búfalo, né? Nesse dia foi interessante que ia um fotógrafo. É o elefante, né? Elefante, girafa, rinoceronte. Girafa não. Elefante, búfalo, leão, rinoceronte e leopardo. E leopardo. Leopardo foi engraçado porque nesse primeiro dia ia um fotógrafo de National Geográfico, alguma coisa assim, que ele era a quarta ou quinta vez que ele ia, ele nunca tinha fotografado o leopardo. Rapaz, de repente aparece o leopardo. O cara parecia que estava em êxtase. Orgasmo total. Gente. O leopardo. Tá aí. Porra, aí que vai, o leopardo sobe uma árvore. O cara, no entusiasmo também, a motorista, botou embaixo, o leopardo em cima. Eu digo, se esse peixe saltar daí, como é que vai ficar? E o cara, tá. Realmente... Você sabe que eu vivenciei, por pura ignorância, uma situação muito parecida? Cuidado, aonde? E eu estava fazendo reportagem, voltando, aqui no Vale do Paraíba, São Paulo, né? Eu estava voltando do litoral norte para São José dos Campos, eu trabalhava em São José dos Campos na época, e aí passaram um rádio
A viatura tinha rádio, na época passaram rádio. Falaram, Glória, seguinte, tem uma onça que subiu na árvore em Paraibuna, que era no meio do caminho. Isso era um fim de tarde, assim, eu e o cinegrafista só no carro. O gatinho maravilhoso, cinegrafista, que Deus o tenha também. E aí, falaram, vamos lá, vocês fazem uma imagem pra gente. Aí nós fomos, né? Eu e ele, nós fomos, chegamos lá, era a zona rural de Paraibuna, os moradores das casas no entorno tinham se mandado, então estávamos nós e a onça. Uma onça parda, gigante, em cima da árvore. E aí a gente desceu do carro empolgadíssimos, porque afinal de contas a onça estava lá. E como já estava entardecendo, o gatinho falava para mim assim, o apelido dele era Gatinho, porque ele chamava todo mundo de Gatinho. Ele falava assim, Gatinha, joga a luz na cara da onça. Ele era do Recife. Joga a luz na cara da onça, Gatinha. E eu pegava o Sangan, que era um kit de iluminação assim, pesadão que tinha na época, e eu jogava embaixo da árvore, jogando a luz assim na cara da onça, o gatinho fazendo imagem embaixo da árvore, e a onça fazia assim... Imagina. Aí, pra terminar, eu virei de costas pra onça e gravei o que a gente chama de passagem, que é a hora que o repórter aparece, né? Gravei mostrando, falando da onça, mostrando a onça aqui em cima, ó. Sem noção do perigo. A hora que a gente estava indo embora, feliz da vida, encontramos com a polícia ambiental. Onde vocês estavam? Aí a gente falou, a gente estava ali e tal. Tomamos uma bronca inesquecível. Porque a onça estava o dia inteiro, era verão, o dia inteiro sem beber água e sem comer em cima da árvore. E a gente gravou tudo assim. Depois entrou no jornal. É porque tem histórias que a gente faz pelo amor à profissão. Mas a gente perde a noção do perigo às vezes, se lhe desse hoje a gente não 20 tinha mil ideia. dólares, você ficava debaixo da onça? Não. Tá a história. Eu fiz matérias também assim, que o cara me desse o dinheiro que desse hoje... Ou uma hora depois eu não faria. Você faz da empolgação de fazer um bom trabalho, isso. uma bela reportagem, né? Fiz muito. Imagina, qual a chance de você ver uma onça assim, cara a cara, né? Imagina que legal, que incrível. Já o leão não tem tanto esse problema, não. Uma vez desse safari, tinha um leão gigantesco. Porra, todos os holofotes dos jipes, que os caras ficam caçando esses animais para mostrar aos turistas. Em cima do leão, eu digo, rapaz, se esse leão resolver ficar irritado com tanta luz na cara dele, ele vai fazer uma bagaceira aqui. Aí ele fez, ele não se importou. Tomou passou, água e foi embora. Tava com a barriga cheia, provavelmente, né? Ainda bem, né? Ai, você passou medo, então, nesse dia? Primeiro, depois você se habitua, porque é tanto. Agora é só uma girafa, agora é só uma manada. É só o rinoceronte ali. Pô, hipopótamo, a gente foi lá, a gente fez a gente fez um lanche, entendeu? E junto de um bocado de hipopótamo. E eles nem chegaram atrás de uma melancia, nada disso. Se for da melancia, tudo bem. Pior se fosse a gente.